discussão, um momento de reflexão, de acolhimento, e isso falta muito, né, no nosso dia a dia, isso falta muito ter com quem trocar experiências. A gente tem feito várias rodas de conversa, cada um nas suas unidades ou na própria local web mesmo. E na última que a gente fez, lá na local web e-commerce, nós recebemos muitas mensagens de: nossa, por favor, façam mais, como é gostoso esse acolhimento, essa reflexão. Então, diante desse contexto em que a gente está vivendo, com tantos desafios aí, a gente achou que esse seria um bom espaço para a gente se encontrar e para a gente poder trocar um pouquinho das nossas angústias, conquistas, dos nossos desafios. Para quem não conhece, a Lígia Moreiras, e por favor, conheçam a partir de hoje, porque vocês vão ganhar muito com isso. Vou fazer uma breve apresentação só de quem é ela, depois certamente ela vai falar um pouquinho mais. Mas a Lígia é doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, e não bastava mas ela também fez outro doutorado em ciências farmacologia pela mesma universidade. É mestre em psicobiologia pela Universidade de São Paulo e graduada em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista. A Lígia é cientista, é escritora e produtora de conteúdo digital há mais de 10 anos. Ela criou o site Cientista que Virou Mãe, que atualmente conta com mais de 6 milhões de visualizações e se tornou referência em assuntos relacionados a empoderamento feminino, maternidade, saúde das mulheres e das crianças, impacto da violência sobre a saúde e educação sem violência, entre outros temas. Vou fazer um parênteses aqui para falar que o meu primeiro contato foi nesse livro, né, que fala sobre educação sem violências. O livro se chama Educar Sem Violências, Criando Filhos Sem Palmadas, e foi um livro que mudou bastante a minha experiência do maternar, já fica aí como uma indicação para vocês. Bom, tão importante quanto todo esse currículo aí que eu falei, é que ela é mãe da Clara, gente, e as duas vivem intensas trocas de aprendizado e de afeto, e quem pode acompanhar um pouquinho sobre isso nas redes sociais sente um pouco de todo esse amor. Lígia, o palco é seu, um grande prazer ter você com a gente. Muito obrigada por estar aqui e estamos aqui para aproveitar e para participar com você. Obrigada, gente, obrigada pela presença, obrigada pelo convite. Vocês sabem que é a primeira vez que alguém inclui a Clara na minha apresentação. Aí já tem, a Filhos não pessoa passa cabem no rindo, mas Lattes. depois fica tudo borrado. Agora eles cabem, porque agora mudou. Cabem, verdade. Nós brigamos um monte e agora cabe. Deixa eu ver se eu consigo mudar a forma. Mudei, consegui. Isso mesmo. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer que é uma honra estar na casa de vocês e receber vocês na minha. Quero dizer que a Maria Alice descreveu um pouco a minha formação, mas eu sou exatamente como todas vocês, todas nós, uma mãe, sou mãe solo, então a Clara vive comigo metade do tempo, a outra metade ela vive com o pai dela. Quando eu digo isso, as pessoas falam, nossa, que maravilha, queria tanto ter uma relação assim, maravilhosa, civilizada com o pai. Eu vou deixar vocês pensarem assim, para vocês terem esperança na vida, mas não representa a realidade. Mas foi uma luta que eu decidi travar, porque eu sou da opinião de que a gente tem que escolher as nossas batalhas, e essa é uma que eu bato nesta tecla. Temos que escolher essa batalha de reivindicar os nossos direitos enquanto mães, enquanto mulheres sempre, mas enquanto mães mais ainda. Então, desde que eu me separei há 7 anos, eu fui, fiz tudo certo, e quebrei um pau e tudo mais. E isso foi a melhor coisa que aconteceu a todos nós, assim, porque eu tive paz nesses últimos 7 anos, todo mundo tem os seus direitos resguardados, a Clara de conviver com o pai de conviver com a filha, e hoje, no meio de uma pandemia, coisa que a gente nunca imaginou viver, a gente voltou a se falar e a gente tem um relacionamento bom. Então, para que vocês entendam um pouco, que eu sou uma mulher trabalhadora, também em home office. Por exemplo, enquanto eu estava falando aqui também home office, eu lembrei que eu esqueci de tirar a roupa da máquina, vou ter que lavar de novo. Então, eu sou a mesma pessoa que todo mundo, assim. A única questão é que quando a minha filha nasceu em 2010, eu já era doutora,
Primeiro eu fiz doutorado em ciências, e daí a Clara nasceu. E eu não tinha como plano ser mãe, não era a maternidade não estava assim no meu rol de desejos, nunca esteve. Eu não fui uma menina criada com esse desejo. A minha mãe sempre disse, quando eu fui fazer faculdade no interior de São Paulo, minha mãe também é uma mãe solo, então eu vi toda a luta dela. E a minha mãe é brava pra caramba. Ela virou para mim e falou assim: você volte com um diploma no colo, não nos braços, não com uma criança. E eu fiz exatamente o que ela falou. E aí eu nunca tive pretensão de ser mãe, porque eu estava muito focada em estudar e para ser uma cientista, e porque também eu acreditava que eu não era um ser humano muito equilibrado da minha cabeça, não conseguia cuidar nem de mim, quanto mais de um outro ser humano, né? E aí, quando eu fiquei grávida, que foi o maior susto da minha vida, porque eu comecei a namorar na terça-feira e na sexta eu fiquei grávida, óbvio que eu só soube um mês depois, a gente já estava ali se enrolando uns poucos meses, mas a gente oficializou mesmo na terça, na sexta eu fiquei grávida. Então, tem todo aquele, né, que eu acho que muitas de nós entendemos isso, porque 55% das mães brasileiras não pretendiam ser mães, ou de maneira geral, ou naquele momento. Então, as mulheres que não planejaram as suas gestações, ou que não desejavam estar grávidas naquele momento, são a maioria. E sobre isso a gente fala muito pouco. E por que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente não planeja alguma coisa ou não tem alguma coisa como objetivo, o trabalho para você se informar, para você acessar tudo é muito maior. Especialmente num país como o nosso, em que a informação, o acesso à informação já é um privilégio. Então, a gente vive com inúmeros degraus de desigualdade, de privilégio. E o acesso à informação é um muito importante. Então, desde que eu fiquei grávida, eu tinha um critério, né? Ok, vou seguir adiante com essa gestação, tenho um critério. Chamei o pai dela e falei: você tem total condição de educar essa criança sem qualquer resquício de violência? Ele já era pai. Ele falou: é tudo o que eu quero, porque eu não fui um bom pai nas outras experiências. E hoje ele é um bom pai para minha filha e para todos os outros filhos dele, porque ele tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores. E aí hoje ele é casado com uma outra pessoa há alguns anos que também tem 2 filhas e as nossas filhas se chamam de irmãs. Então, eu digo assim, por mais que ele não queira admitir, eu sou a pessoa que trouxe essa mudança assim de vamos olhar para crianças de uma maneira diferente, porque tanto eu quanto ele, quanto acho que a grande maioria de nós aqui viemos de uma geração cuja pedagogia mais conhecida era uma coisa escrota que se falava naquela época, que era a pedagogia havaiana. Não sei se vocês lembram dessa expressão. Que era, tira a havaiana do pé e dou na tua bunda. Que era exatamente assim. Então, eu fui criada nessa geração, com esses valores, apanhei um monte, sempre fui criada numa relação de poder muito desigual, com muita opressão, e eu não queria reproduzir isso. E esse também era um motivo pelo qual eu não queria ser mãe. Por quê? Porque quando a gente cresce num contexto social, a gente tem todas as chances possíveis de reproduzir aquilo. Quando a gente cresce sendo xingado, gritando ou dando tapa, como apanhando como ferramenta de educar, a chance da gente reproduzir isso é muito grande. Por quê? Porque a gente aprende, nós somos bons, nós somos boas em aprender coisas. E aí a gente reproduz. Então eu tinha muito medo de reproduzir com meus filhos, com minha filha, esse modelo que eu aprendi. E foi muito duro para mim. Eu mencionei minha mãe aqui agora há pouco e falei até para a Maria Alice e para as outras colegas que estavam com a gente antes do início da fala agora, que eu estava até com medo de como que eu ia aparecer hoje no curso, que eu estava com o rosto super inchado, porque eu recebi agora há pouco a notícia de que amanhã minha mãe vai se vacinar. Então eu fiquei super emocionada. Mas eu recebi essa notícia da minha irmã, porque eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, há muitos anos nós não nos falamos, nem eu, nem minhas outras irmãs. Então a gente está mantendo um contato assim, uma
pergunta e leva as informações para outra, porque foi muito difícil para todas nós, né? Hoje eu já tenho um entendimento da origem dessa dificuldade de relacionamento brutal, né? Da minha mãe ser uma pessoa extremamente violenta. Já tenho um entendimento disso. Ela foi uma mãe solo. Eu tive um pai meu pai, já falecido, foi o melhor amigo da minha vida. Estivemos juntos até a morte dele. Mas hoje, com toda essa desconstrução que veio dessa minha gestação não planejada, eu já entendi que ele também é parte do meu mau relacionamento com a minha mãe. Porque ele era um pai ausente. É muito fácil ser amigo dos seus filhos quando você sai às 8 da manhã, volta às 10 da noite, com tudo, criança dada banho, comida, vestida, a mulher destruída, exausta, não tem como educar uma criança com tranquilidade e amor nessas condições, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, mas esse entendimento, junto com outros, ele veio justamente dessa coisa de não sei como é ser mãe, então eu vou buscar aprender. E tenho esperança de que até o dia que eu morra eu esteja em constante aprendizado, porque a Simone dizia, a Beauvoir, eu sou muito íntima dela, Simone. A Simone dizia assim, não se nasce mulher, se torna mulher, né? A gente não nasce mãe também. Isso é uma visão biologizante que eu não tem diálogo comigo. Eu não acho que nós nascemos para alguma finalidade. Eu acho que a gente vai encontrando quem somos e o nosso caminho. E é bom isso, porque daí tem uma série de oportunidades para você aprender quem você quer ser, quem você de fato é. Então, eu fui estudar, gente, e aí eu decidi fazer o segundo doutorado, porque eu abandonei a minha carreira anterior. Eu era professora da Universidade Federal e abandonei a minha carreira anterior. Porque eu não tinha mais diálogo com os meus valores, eu não me via mais ali. Especialmente, eu tinha vergonha de dizer para minha filha o que fazia, porque eu sou farmacologista, neurofarmacologista de formação, de TCC, mestrado e doutorado. Eu trabalhava com neurociência. E a gente faz isso matando animal. E eu não queria mais compactuar com isso, com animais de experimentação, com animais de laboratório. E quando ela nasceu, ela me trouxe uma série de reflexões sobre essas questões. Como é que eu ia dizer? Eu não sabia quem ia chegar aqui comigo como filho. E se fosse uma criança que fizesse esse tipo de questionamento? E provavelmente ela faria. Por quê? Porque eu ia estimular a fazer. Então eu caí numa armadilha criada por mim mesma. Mas ok, eu vou tirar o meu pé dessa armadilha aí para não ser pega nela. Então eu abandonei esses anos todos e comecei a me interessar pela vida das pessoas, pela vida das mulheres e pelo impacto da violência sobre a vida das mulheres e a vida das crianças. E é óbvio que quando a gente fala sobre isso, a gente mergulha de roupa e tudo dentro de uma piscina chamada Ciências Sociais. E aí eu fui fazer doutorado em saúde coletiva, numa sub-área de Ciências Sociais, para entender como nós, mulheres, e as nossas crianças, como nós somos impactados e impactadas pela violência. Vocês devem estar ouvindo cachorro latindo, tem um monte. Tá todo mundo nessa rua tá de home office, a gente ouve criança chorando, a gente passa comida pelo muro, mas vida em home office, por favor, entenda, tá? Agora o cachorro se acalmou, ele só queria protagonismo, eu falei dele, ele parou. Bom, e aí eu fui estudar saúde coletiva, e é onde eu fiz o meu segundo doutorado. O tema da minha tese foi justamente uma coisa que poucas pessoas conheciam naquela época. Se hoje poucas pessoas conhecem, imagina há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer meu doutorado. Olha, hoje faz 10 anos que eu abandonei minha carreira anterior. Dia 5 de maio de 2011. Foi quando eu passei a ser chamada de cientista que virou mãe, acabei de me tocar, que foi em maio. Acabei de me tocar. E aí eu fui estudar uma coisa que a gente conhece pouco hoje, mas naquela época conhecia menos ainda, que é a violência obstétrica. Que eu não sei se vocês conhecem também. Deixa eu ver se fechando a janela melhor. Violência obstétrica é a violência que as mulheres vivem no momento de nascimento dos seus filhos. Uma coisa abominável, que altera vidas, altera a forma de nascer. Imagina você se tornar mãe através de um ato que poderia ter um significado totalmente diferente, mas que foi impregnado de violência. E a minha tese vem sendo utilizada
como prova documental contra o Brasil por violação dos direitos humanos das mulheres. Porque como o Brasil não está no momento de reconhecer as violações de direitos, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita no reconhecimento da Lei Maria da Penha. A gente vai por fora. A gente vai pelos outros países, vai pelas organizações, vai pelos tratados internacionais. E estamos conseguindo. O caminho é muito lento, mas a gente está conseguindo. Só que para estudar a violência obstétrica, gente, a gente tem que estudar muita violência. Eu estudei 5 anos as bases conceituais e a prática, né? O que acontece com as mulheres em situações de violência, o que acontece com as crianças em situação de violência. Então, daí eu escrevi meu primeiro livro, que a Maria Alice comentou. Depois eu escrevi o segundo, que é o Mulheres que Viram Mães, com essas reflexões da minha mudança de vida, me tornando mãe. E em 2019, eu escrevi o meu último, já não é mais o último, que agora em julho já vai vir um novo, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Não é ele meu inteiramente, é um capítulo meu, nós somos em 5. A Companhia das Letras nos convidou para escrever no meio da pandemia, nós escrevemos, esse foi o segundo, porque nós publicamos um outro que é o Mães na Quarentena também, por uma outra editora, e esse vai ser publicado agora em julho, que é o título foi definido essa semana, Maternidades no Plural. Então, nós somos 5 mães, uma para falar sobre maternidade solo, que fui eu, outra para falar sobre maternidade sendo uma mulher negra, a outra fala sobre maternidade lésbica, criando crianças com outra mãe, e a outra fala sobre maternidade atípica, né, quando as crianças têm neurodiversidades ou qualquer outro tipo de diversidade, e a maternidade por adoção, que são mães muito excluídas, né? Então, nós nos juntamos a convite da Companhia das Letras e esse livro vai ser lançado em julho. E aí, quando a Maria Alice entrou em contato comigo, ela falou, olha, Lígia, eu acho que esse tema do último livro é um tema muito necessário para esse momento, que é esse livro aqui, que é o Criando com Amor em Tempos de Ódio. Olha lá, a Maria Alice também tem. É um livro bem, olha, ele não é muito longo, porque eu tenho essa preocupação, porque sei bem o tempo que a gente não tem, eu ia falar o tempo que a gente tem, o tempo que a gente não tem muito disponível para leituras, então eu sempre procuro fazer livros que você não fique angustiado porque acha que não vai conseguir terminar de ler nunca, né? Que vocês escolham para esses livros longos um romance, uma coisa ficcional para relaxar a mente, que os livros que podem nos ajudar no dia a dia sejam, né, mais concisos. Eu tenho essa preocupação. Nesse livro eu falo sobre da onde vem esse comportamento de ódio que a gente está vendo hoje escalonar, né? Também falo um pouco sobre qual o impacto do comportamento de ódio sobre as crianças. E falo sobre 3 comportamentos de ódio em específico, embora eu pudesse falar de muitos outros, porque, infelizmente, a gente tem muitas outras classificações e tipos de comportamento de ódio. Para esse livro, a gente escolheu falar sobre machismo, sobre racismo e sobre LGBTfobia. Nós, ao invés de usarmos LGBTQIA+, nesse livro, a gente encurtou para LGBT, para trazer as pessoas para lerem, e lá a gente fala sobre LGBTQIA+, para tornar um pouco mais fácil de trazer as pessoas. É armadilha mesmo. Eu sou essa pessoa que vive fazendo armadilha. Começa com um parágrafo todo fofo, daqui a pouco pau no ombro. Eu sempre falo isso. Vamos falar sim sobre racismo, vamos falar sim sobre branquitude. Então, eu sempre tenho esse cuidado para a gente popularizar um pouco as expressões, porque o meu trabalho também é popularizar a ciência, né? Por isso que eu não sou professora da Universidade Federal mais, porque lá a gente só dialoga com nós mesmos. A gente não... Dificilmente a gente tira esse debate e leva para outros lugares, né? E aí eu separei aqui alguns tópicos para conversar com vocês sobre esse livro, né? Então, vou falar um pouquinho dos tópicos, porque no final de apresentar esses tópicos para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre por que eu escolhi esse tema para escrever em 2019. Vamos falar sobre a romantização do povo brasileiro como um povo cordial e gentil. Isso aí eu acho que todo mundo cresceu ouvindo. O povo brasileiro é muito amoroso, sorridente, cordial.
Também separei para a gente falar um pouco sobre o comportamento de manada, que é um fenômeno que hoje a gente está vendo bastante, mas não é recente, tá? Não é recente. Não pensem que é de agora, não, e que o ódio surgiu agora, e que só agora que o pessoal está doido. Não, isso é ó, tá? Também falo sobre o impacto do ódio sobre as crianças, questões de enfrentamento, a questão de que todos os momentos das nossas vidas são momentos para a gente aprender e ensinar outras pessoas e também as crianças. E aí eu falo especificamente sobre machismo, racismo e LGBTfobia, no sentido de como enfrentar. Eu não vou dar teorias sobre machismo, teorias sobre antirracismo, a luta antirracista, ou teorias sobre a luta contra a homofobia, bifobia, transfobia e todas as formas de fobias de gênero. Não é esse meu intuito. Meu intuito é que a gente possa ter ferramentas para enfrentar, tá? Agora vem a pergunta que eu quero fazer. Nesse intervalo, a Maria Alice me mandou um e-mail com algumas questões que muitas de vocês pontuaram e que eu vejo que são questões muito relevantes sobre as nossas vidas como mulheres e como mães. E aí, Maria Alice, eu queria também que você desse sua opinião e todo mundo junto, o que a gente faz? Porque eu posso simplesmente falar sobre esse livro aqui para vocês, como em todos esses temas que eu apontei agora. Mas também posso fazer um apanhadão geral daquelas perguntas que vocês trouxeram. Aquilo que representar melhor vocês, tá? Então, o que vocês preferem? O que vocês acham que nesse momento, para a realidade de vocês, como trabalhadoras dessa empresa, nesse contexto, é mais coerente? O que você acha, Maria Alice? Lígia, se você quiser só falar rapidamente quais os temas para o pessoal saber, porque cada um disse um, né? Então, lá a gente teve sobre autismo, a gente teve sobre a violência, criando crianças com ou sem violência, né? Foram muitas indicações. Maternidade e trabalho. Então, aí vocês podem escolher, meninas. Acho que a gente podia fazer uma fala sobre o criar criar em tempos de ódio, porque teve uma mãe que colocou sobre isso, e abrir para todos os temas aí. A gente faz uma Tem roda. 19 tópicos lá. Realmente, alguns fogem bastante, né? Por exemplo, como estabelecer um equilíbrio saudável dos adolescentes com os jogos online. Isso é até tema de um curso que eu dei 4 turmas desse tema no ano passado, justamente pelo que a gente está enfrentando agora. Depois como equilibrar ser mãe e profissional de sucesso. Outro foi, acredito que nesse mundo tão caótico que vivemos, o que mais me assusta é a responsabilidade de educar essa criança para ser um adulto íntegro e respeitoso. Esse fala sobre o nosso tema. A depressão do pós-parto pode durar anos? E caso tenha tratamento, quais seriam? Esse é um tema diferente, mas vou dar uma resposta bem rapidinho para não ficar sem resposta. A depressão pós-parto pode durar anos, mas ela precisa ser olhada de um ponto de vista estrutural com a seguinte pergunta: é depressão ou é falta de apoio? Porque é muito fácil a gente assumir um diagnóstico que só traz para a nossa vida, para os nossos ombros, a responsabilidade de melhorar. Porque nessa sociedade que a gente vive, todo mundo sabe que uma pessoa que vive uma depressão é culpabilizada, inclusive, pelo que ela sente. Quando grande parte das vezes aquilo que ela está vivendo e sentindo é um reflexo da total falta de apoio e acolhimento que ela recebe no cotidiano. Então, quem fez essa pergunta, eu gostaria que refletisse sobre isso. Quão apoiada e cuidada você está sendo? Para que você não assuma totalmente essa responsabilidade, que talvez não seja só sua, tá? Outra pergunta é: como lidar com conflitos na adolescência? Para ouvir outras mães sobre como é essa missão nos dias de hoje, disciplina positiva, o que fazer com a culpa, lidar com a insegurança durante a gestação. Uma pergunta que é: existe técnica para a criação neurocompatível? Como não se sentir culpada quando é preciso estudar, trabalhar e cuidar dos bebês? Mães de crianças autistas. Como minimizar a culpa por estar longe do bebê?
Outra pessoa disse assim, acho que o maior desafio é conciliar o trabalho e a maternidade, ainda mais na pandemia, em que tudo ficou mais complexo de administrar. Como as outras mães lidam com os desafios profissionais e pessoais no dia a dia? Principais medos sobre decidir ser mãe. Mais? Cuidado com filhas em idades muito distantes. Tenho um filho de 4 anos e começou a fase das perguntas. Por que tenho 2 papais, meus amiguinhos não? Por que tenho vários avós, titios e titias? Como responder todas as perguntas de forma compreensiva? Conciliar carreira, maternidade e cuidados próprios. E qual a maior dificuldade e alegria de ser mãe? Então, tem um apanhadão aí, né, de questões. Eu acho que eu tenho uma sugestão, assim. Eu acho que eu posso ir falando sobre Criando com Amor em Tempos de Ódio, sobre esses tópicos que eu trouxe, e eu vou inserindo algumas coisas pelo meio, considerando essas necessidades de vocês. O que vocês acham? Acho perfeito. Podemos? Então tá, gente. Vamos começar então. Primeira coisa que eu queria lembrar a todo mundo, embora eu já tenha dado uma pincelada aí no início, é que é o seguinte... eu escrevi esse livro em 2019 de tanto receber perguntas das pessoas pelas redes Cientista que Virou Mãe, tanto pelo canal de Fale Comigo, tanto quanto pelo Instagram, pelo Facebook, perguntando como é que eu lido com essa questão do racismo, o que eu falo para o meu filho? Eu tenho uma namorada, uma mãe falando, né? Eu tenho uma namorada e eu não sei como lidar com essa questão com minhas crianças. O que você sugere? Então, eu tenho recebido várias... sempre foi assim, mas de uns anos para cá foi mais. E a gente vem observando uma escalada dos comportamentos de ódio. E eu vou reforçar, gente, dá a impressão de que é uma coisa atual por conta do contexto sociopolítico que a gente está vivendo, mas não é uma coisa atual. Todo mundo aqui cresceu ouvindo piadinha racista, piadinha machista, piadinha sobre gay, viado, que era o que se falava muito, e isso faz parte da nossa formação. Ah, porque ela é sapatão, coisas assim, como se sapatão fosse uma coisa pejorativa, e nós crescemos nessa concepção. Então, houve uma mudança só nos últimos anos, que as pessoas que têm essas ideias apenas se sentiram mais confortáveis e seguras e representadas para expor abertamente as suas opiniões. Não significa que as crianças de antigamente não viviam com essa... tinham deixado de viver com essas questões. Não, nós crescemos com isso. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. E eu tô ouvindo um ruído aqui. Vocês estão ouvindo também ou é do meu microfone? Parou. Eu estou ouvindo também. Ah, então tá. É porque às vezes poderia ser do meu pegando no cabelo aqui, mas deu agora. Obrigada. Então, eu quero primeiro tirar esse mito, assim, de que, meu Deus, como é que vai ficar agora a criação das crianças expostas a tudo isso? Isso também já acontecia. Também já acontecia. É horrível ver o que a gente está vendo? Terrível. Essa escalada do ódio dos últimos 10 anos é terrível. Mas tem um ponto bom, que agora a gente está vendo. Agora a gente sabe quem são as pessoas. E vendo, e identificando e sabendo, a gente consegue primeiro nomear. E é importante nomear as coisas. Segundo, a gente consegue se organizar. Terceiro, a gente começa a lutar contra. E quando a gente vê explicitamente, nomeia e luta contra, as crianças podem nos acompanhar nesse movimento. Minha filha se autodenomina feminista antirracista desde os 8 anos. Antes ela só se denominava feminista. Agora ela já sabe que ela é uma feminista antirracista, e isso é coisa dela. Ah, mas ela nasceu sabendo, óbvio que não, isso faz parte da educação dela. Quando a gente se separou, eu e o pai dela, eu sempre fui de ir para a rua, manifestação e tudo mais. Agora, eu estou numa revolta sem fim justamente por conta disso.
A rua nos foi negada, né, gente, para poder sobreviver. A gente tem que ficar em casa se isso é possível para nós. E também para honrar as pessoas que não têm esse privilégio. Né? Nosso dever, enquanto pessoas privilegiadas, usufruir desse privilégio, né? Para poupar e proteger as outras pessoas. E aí eu ia muito para manifestação. Aí, uma vez, o pai dela me mandou um WhatsApp revoltadíssimo, dizendo, olha o que você está fazendo. E ele é um cara super consciente, eu estou tomando cuidado com as palavras. Ele é uma pessoa muito progressista, estou conseguindo, uma pessoa muito alinhada assim, à defesa dos direitos humanos e tudo mais. Somos, então ela tem dos dois lados esse reflexo, né? Esse modelo. Mas mesmo assim, gente, essas coisas são estruturais. O machismo é estrutural, o racismo é estrutural. E a homofobia, bifobia, transfobia também. Então, tá dentro da gente, a gente tem que cuidar todo dia, vigilância 100% do tempo, cuidado, desconstrução e aprendizagem. E aí, óbvio, né, que bate aquele sentimento, daí ele pode reivindicar, desde que não me prejudique. E aí um dia ele me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, você não acha que ela é muito nova para ir com você nas manifestações? Eu falei, não. E você também não acha? Eu falei, e você também não acha, porque você também levava quando a gente era casada, é só porque agora ela vai comigo. Ele falou, mas olha o que está acontecendo aqui. Eu fui falar não sei o que para ela, e ela tem uma irmã que tem uma idade muito próxima dela, a Alice, e elas são completamente coladas uma na outra. Ela falou, eu fui falar não sei o que para as duas, e agora elas estão aqui fazendo uma manifestação, tem cartaz colado nas paredes aqui. Aí eu falei, ótimo, esse é o objetivo. Ah, mas é por um motivo banal, ótimo, porque daí quando for um motivo importante já vai estar bem treinada. Aí deu uma respostinha torta e ficou tudo bem. Aí um dia ela disse, ele me ligou, ele falou, ó, deixa eu te dar um outro exemplo. Agora há pouco estava ela e a irmã fingindo, simulando uma manifestação aqui no corredor do apartamento, em que elas cantavam assim, vem, vem, vem pra rua Xisto. Aí eu comecei a rir, que eu não conseguia nem dialogar mais. Aí ele falou, o que é isso que ela está falando? Eu falei, você não consegue identificar o que é o fim da palavra? Ele falou, consigo, mas você está vendo? Para que levar para manifestação? Nem consegue entender o significado do que vocês estão reivindicando? Porque a frase, a música era, vem pra rua, vem contra o machismo. Mas ela era muito pequenininha, ela entendeu para Rua Xisto. Sei lá, que ela pensou que o nome da rua era Xisto, que era para todo mundo vir ali para Rua Xisto. Aí ele falou, tá vendo? Ela nem entende o significado. Eu falei, mas ela entende que pode manifestar. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo dos livrinhos que a gente dá para as crianças, para os bebês, para as crianças de 2 aninhos, 3 aninhos. A gente não dá os livrinhos para as crianças saírem lendo com 2, 3 anos. Não façam isso, gente. Não caiam nessa roubada aí de estimulação precoce. Deixa as crianças crescerem, deixa elas. A não ser que seja uma questão de saúde, criança precisa de estimulação precoce. Então, sim, mas normalmente em situações onde não há neurodiversidade, não tem porquê, tá? É até uma banalização. A gente não dá livrinhos para as crianças querendo que elas leiam com 2, 3 anos de idade. A gente dá para que os livros façam parte da cultura delas. Para que elas cresçam vendo que os livros são bons, fazem bem. Hoje, a minha estante de livro, olha, agora no meio da quarentena, como a gente não sai de casa, o único que eu saí daquela da casa do pai dela, para mim, inclusive, ele até se mudou para a gente morar mais perto, para não ficar transitando, a gente está arrumando toda a casa e fica só inventando coisa, porque tem que ocupar o tempo. E aí eu falei, não, vamos arrumar uma estante decente para colocar os nossos livros, porque a gente tem muito livro. Foi quando eu me toquei que 1/3 dessa estante é de livro dela. Então, é forte isso. Quando a criança cresce vendo algumas coisas, ela aprende que ela pode fazer aquilo, que é naturalizado para ela. Então, essa questão do modelo é a principal coisa e é o principal impacto do ódio sobre as crianças.
Então, são 3 principais impactos dos comportamentos de ódio sobre as crianças. O primeiro é que as crianças passam a fazer igual. Então, a gente cria mini seres odiosos. Então, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto, gente, eu chamo de autoaniquilação, embora seja uma palavra forte, mas é isso mesmo. Por quê? Porque essas crianças aprendem a destinar ódio para grupos sociais aos quais elas podem pertencer. Então, por exemplo, numa sociedade machista, as meninas crescidas em valores machistas tendem a aceitar comportamentos que são prejudiciais a elas mesmas. Os meninos, que também são muito afetados por essa cultura machista, patriarcal, também são influenciados, gente, porque ou vocês acham que o patriarcado, o machismo só faz as mulheres como vítimas? Não, faz as mulheres como vítimas preferenciais, mas os homens, os meninos também. Porque os meninos mais introspectivos, mais tímidos, ou meninos que não seguem essa normatividade, eles são obrigados a se enquadrar em padrões de comportamento que os adoecem desde pequenininho. O grisão, o guerreirão, o menino é poético, o menino gosta de poesia, gosta de brincar com coisas pequenininhas, mas tem lá um adulto na orelha dele, não, tá aqui, ó, vai com a espada ali. Bem, eu não sei se vocês viram o que aconteceu ontem. Eu moro nesse estado. Eu moro em Santa Catarina, onde aconteceu a chacina ontem. Então, tem uma série de coisas que são colocadas à disposição da infância que são naturalizadas. O guerreirão, né? Isso, aquele que tem que bater no outro para se defender, que é o bullying. O bullying é um comportamento de ódio, ele é múltiplo, ele tem várias bases de fundo. Então, o primeiro impacto do ódio sobre as crianças é a replicação, né? Eles se tornam também pequenos odiadores. Segundo, é a autoaniquilação, porque se o ódio for destinado a um grupo ao qual ele pertence também, ele cresce achando que ele não tem valor, que ele não é digno de amar, de ser amado. Imagina o impacto disso para as crianças negras numa sociedade racista como a nossa. Crianças que crescem, tem um experimento social que é feito com crianças negras e brancas, em que são mostradas para essas crianças 2 bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca. E aí eles perguntam, os pesquisadores perguntam assim para essas crianças: qual dessas 2 bonecas são mais bonitas? E as crianças negras também respondem: a boneca branca. E aí eles perguntam por quê? Essa é feia, essa é muito feia. A criança está falando de si. E é assim que ela vai crescer. O ódio tem essa capacidade de gerar o desamor desde a primeira infância. Hoje, felizmente, a gente está aumentando, está vendo aumentar o número de famílias que já estão debatendo isso dentro das suas casas, que já estão mudando seus comportamentos. E essa conversa é uma conversa de um convite, gente. Eu estou convidando vocês para 2 coisas. Primeiro, para mudarem junto, mesmo que seja difícil e desconfortável. Porque é muito mais difícil e desconfortável viver nesse mundo odioso e ser alvo do ódio do que mudar o próprio comportamento. E o segundo convite eu quero convidar vocês para serem insuportáveis a partir de agora. Mas muito chata. Sabe aquela pessoa da rodinha? Agora a gente não tá mais fazendo rodinha porque tem esse vírus que tá matando aí. Mas sabe aquela pessoa da rodinha que vem alguém e fala uma coisa racista e todo mundo faz assim pra você, ó? Sabe? Porque sabe que ali já vai vir com tudo agora. Eu sou essa pessoa. Todo mundo sabe que eu sou assim. Eu terminei um namoro uma vez porque... não faz muito tempo, não. Porque eu não queria conhecer a família da pessoa, porque eu sabia que era uma família extremamente problemática, embora a pessoa não fosse. E aí, um dia ele falou assim para mim: pô, mas eles que estão loucos para te conhecer. Eu falei: não vou, vamos poupar todo mundo de sabores, eu não vou. Daí ele falou: mas por que você acha que eu vou levantar no meio do jantar assim que seu pai falar uma coisa racista?
Daí ele falou, mas é só não levantar, é só exercitar a tolerância. Aí eu falei assim para ele, existem duas coisas que me guiam. A primeira é uma frase assim, se numa mesa há 10 racistas e você não se levantar, então existem 11. E existe uma outra frase que é o seguinte, uma outra frase não, um outro conceito, que nem é meu, que é do filósofo Karl Popper, que é o paradoxo de Popper, que diz o seguinte, a intolerância ilimitada não funciona. A tolerância ilimitada destrói a própria tolerância. Porque quando você for muito tolerante com aqueles que odeiam e matam, você também vai morrer e morre a tolerância junto. Então, é o paradoxo da tolerância, ou em outras palavras, ser intolerante com intolerantes funciona. Ser intolerante não significa que você vai sair por aí dando nas caras, enfiando o dedo na cara, batendo em todo mundo. Não, significa que você não vai permitir mais que os comportamentos de ódio passem, quaisquer que sejam eles. Mas como é que eu vou fazer isso? Vou mandar a pessoa calar a boca? Não, você vai evidenciar o problema daquele comportamento. Mas é desconfortável. É, bem-vindas a um mundo que não é muito confortável. Mas nesse mundo desconfortável, onde a gente enfrenta as coisas e não fica passando pano para todo mundo, é onde a mudança está proliferando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente interessada em aprender. Tem muito mais gente interessada em aprender do que gente odiando. Muito mais. É que o ódio é tão grotesco, ele nos machuca tanto que a gente fica fixado nisso, mas há muito mais gente que não quer esse comportamento nas suas vidas, para os seus filhos. Então, o meu convite é para que, não sei em quantas que nós estamos aqui hoje, mas que todo mundo saia daqui podendo influenciar positivamente outras 5 pessoas. Vocês entendem como a gente começa a promover uma mudança exponencial? Se não conseguir fazer isso com 5 pessoas, fizer isso com as crianças ao seu redor, você muda para agora e para o futuro. Então, eu digo que a educação sem violência, a educação emancipatória, crítica, ela muda o futuro? Ela muda. Mas ela muda primeiro o presente, porque ela é obrigatório que os adultos mudem primeiro. E eu sei que dá a impressão nesse momento de que está tudo muito terrível. Mas a gente avançou muito. E a gente avançou justamente com base no enfrentamento. Nós somos pessoas diversas, cada uma de nós e cada um de nós tem uma personalidade. Tem gente que gosta de ir para a briga e para o confronto, tem gente que não. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de gravar áudio, tem gente que gosta de ser um exemplo. Que cada uma e cada um de nós possamos usar as nossas aptidões naquilo que é possível para enfrentar, mas que a gente não deixe de Oi, enfrentar Melissa. nem um minuto. Tem alguém chamando? Será? Ô, Lígia, aproveita. Oi. Você está falando sem seu áudio ligado. Ai, desculpa. Aí. Eu queria aproveitar esse microfone aberto de alguém e pegar um gancho nisso que você falou, né? Que às vezes a gente fica, né? Ai, mas eu vou ser chata se eu falar, né? Vai ser desconfortável para mim falar. Mas a pessoa que está ali falando bobagem, sendo machista ou sendo racista, ela nunca se preocupa se ela tá sendo racista ou machista, né? Então, por que a gente que vai corrigir, né, de uma forma, claro, com educação, por que a gente tem que se preocupar com isso, né? E essa é uma fala fundamental, gente. E quem tem um pouco de constrangimento de ficar enfrentando os outros, ai, mas eu vou ficar enfrentando todo mundo. Vai. Tem uma tática muito boa que é assim. A pessoa falou lá eu não fico dando exemplo assim das falas, que me dói só de reproduzir. Mas a pessoa falou lá uma frase absurda, tá? Inaceitável, indignante e tal. Vira para ela e fala assim: desculpa, não entendi. Você pode repetir? E veja o que acontece. A pessoa pode ser que ela repita uma vez, fiz isso, e ela vem acompanhada já de um sorrisinho sem graça. Não, eu ainda não entendi. Me explica, não estou entendendo. Para ver a pessoa entendendo o problema da própria fala. Pode ser que ela não entenda e no final ela diga somente assim:
Ah, deixa, não é nada. Ótimo, você silenciou uma pessoa, na próxima ela não fala. Não entendeu, mas pelo menos vai ficar quieto. Já é uma boa coisa. Então, se a gente conseguir, pelo menos, levar esse enfrentamento de ai, não posso falar perto dela porque ela é chata, nada passa ali. Ótimo, que bom, não vai falar perto de mim, não vou me aborrecer, mas especialmente não vai falar perto da minha filha que está aprendendo a ser um ser humano. E talvez por medo de que outra pessoa tenha a mesma reação que eu tive, talvez não fale para outra pessoa também. Tá? Não tenham medo, arregassem as mangas e enfrentem. Usem as características de vocês para enfrentar. Quem é mais introspectivo não precisa sair por aí batendo nos outros, não é isso, mas não deixe passar. Olha, eu achei essa fala um pouco dura, um pouco problemática, porque isso pode magoar as pessoas. É uma frase de fundo machista. Ah, mas não é machista. Não, mas desculpa, eu acho que você não entendeu. Eu não estou questionando se é machista, eu estou dizendo que é. Então, a partir deste ponto que eu queria propor uma outra forma de abordagem. Ah, mas é tão desconfortável isso, mas mais desconfortável é o mundo permanecer da maneira como está. Então, desconforto. Por desconforto, a gente escolhe aquele desconforto que pelo menos pode mudar alguma coisa. Porque bom não tá? Deixa eu ver um outro ponto que eu não posso deixar de lado. O comportamento de manada. O comportamento de manada, ele é esse que arrebata as pessoas sem reflexão. Onde há comportamento de manada, há violação dos direitos, principalmente da pessoa que faz parte daquela manada. Por quê? Porque quando você decide deixar que os outros te levem sem que você reflita, você abre mão da sua autonomia. Quando você abre mão da sua autonomia, é uma porta aberta para você ser violentado. Então, a pessoa que faz parte do comportamento de manada é o primeiro violentado. O segundo e o terceiro e o quarto são aqueles que vêm em função da ação dele. O comportamento de manada, ele vem quando a gente deixa de refletir por nós mesmas. Então, gente, não fiquem achando que vocês estão pirando na reflexão, não. Pirem mesmo. A gente está num tempo de reflexão. Bom, ontem acabou o Big Brother Brasil. Todo mundo falou um monte do Big Brother Brasil. Eu parei de assistir Big Brother em 2009. Eu voltei a assistir esse ano. Primeiro que estava dentro de casa trancado. Segundo, porque eu comecei a me interessar pelos debates que eu estava lendo nas redes sociais. Especialmente pela questão do racismo. Porque quando eu comecei a ver a Globo, todo mundo metendo pau em duas mulheres negras, eu falei, tem alguma coisa bem errada aí. Aí eu fui lá começar a assistir. Aqui, né? Fui capturada. Aí eu assisti até ontem. Até o fim eu fui. Mas sempre trazendo, assim, o debate, a reflexão, né? O comportamento de manada é aquele que você deixa de refletir sobre os seus próprios valores e tem os seus valores substituído por o de uma mídia de massa, por exemplo. Ou das redes sociais. Então, é um problema muito sério, porque é como se você deixasse por algum tempo de ser você mesma para advogar pelos valores de outras pessoas. Então, é um exercício de autoconhecimento, a luta contra o ódio, brutal. Porque você vai ver que você tem muitos comportamentos estruturalmente racistas, se você é uma mulher branca ou lida como branca. Eu, por exemplo, sou totalmente lida como branca. Totalmente lida como branca, mas eu não sou branca. Eu sou indígena. E aí? Minha avó só saiu da tribo, da comunidade dela aos 16 anos. Se ela fosse uma mulher negra, eu seria visivelmente uma mulher negra. Mas dá para perceber que tenho traços indígenas. Minha etnia é Munduruku. São as mulheres guerreiras do norte do país, são as mulheres que se colocam lá na estrada para impedir a construção da usina de Belo Monte com seus filhos no colo. São mulheres dessa etnia, da qual eu pertenço. Mas eu sou lida como branca, o que significa que se tiver ao meu lado uma mulher negra, mesmo eu sendo uma mulher de base indígena, eu tenho privilégios que ela não tem. Então, quando a gente faz esse exercício de autoconhecimento, dói, gente, dói. Mas é preferível a gente sentir essa dor do que imputar essa dor a outra pessoa.
Porque essa dor a gente resolve, ela dura pouco tempo e a gente transforma ela em fortalecimento e em luta coletiva. Mas fazer outra mulher sofrer, outra pessoa sofrer, é uma coisa com a qual eu não consigo viver. Não sei se vocês assistiram aquele filme Bacurau. Sabe? Assistam quem puder, tá? Tem uma hora que o casal diz, não, mas nós somos brancos. E aí os brancos europeus olham para eles e morrem de rir. Como brancos? Vocês não são brancos. Aí eles respondem, não, mas nós somos brancos do sul do país. Então é uma reflexão bem séria, assim, tá, gente? Uma reflexão bem de desconstruir quem nós somos mesmo, em prol de não fazer parte dessa manada toda. Tá? E por manada eu estou falando todas as pessoas que ainda compactuam com a não reflexão sobre determinados temas, tá? Uma outra coisa que é um pouco problemática é a gente acreditar que eu vou educar as crianças da mesma forma como eu amo a mim. Ou eu vou fazer aos outros, dedicar aos outros o mesmo amor que eu dedico a mim mesma. Tem aquela frase muito conhecida, né, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Muita gente usa essa frase que é chamada regra de ouro, como regra de ouro, né? Mas ela tem um problema seríssimo, essa frase. Qual é o problema? Deixa então eu fazer uma outra pergunta para vocês. Como é que está o amor próprio das pessoas hoje em dia? Lá no pé. Mas passou, tá lá debaixo do azulejo do chão já. Tá no chão. Letal. Vocês acham que as pessoas estão assim, se amando, se cuidando, autopreservação, autocuidado? Não estão? Pois é. E aí como é que fica? Cuide dos outros como você cuida de você. Por favor, não façam isso. Vamos cuidar um pouquinho melhor dos outros, porque a gente não tem esse cuidado. Ah, eu educo meu filho com o mesmo amor que eu destino a mim. Nossa, tem um problema aí, então. Por quê? A gente brinca, mas tem uma questão, que é a gente não cresceu aprendendo a se amar. Não estava na nossa educação amar a nós mesmos. Como é que isso é visto? Se nós somos meninas, se fomos meninas ou se somos mulheres hoje, piorou. Porque a menina que ama a si mesma ou a mulher que ama a si mesma é uma egoísta, individualista. Ela não é uma pessoa com um bom grau de amor próprio. Que é isso? Você está se achando que você é mais importante que os outros? Vai se amar agora? Que novidade é essa? Então, é uma questão essa, que tem altas implicações para a educação infantil, é você querer educar as crianças da mesma maneira que você recebeu a sua educação, ou não refletir sobre que amor é esse. Que amor que a gente está ensinando as crianças? É um amor doente, gente. O amor, atualmente, está adoecido. O amor também, como milhares de pessoas pelo Brasil, está respirando por aparelhos. A gente nem sabe mais o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? Todo mundo fala assim, qual que é o contrário do ódio? É o amor. Não é. O contrário do ódio é proximidade. É estar próximo. Porque quem odeia não quer estar perto. E aí, por não estar próximo a outra pessoa e não conhecer essa pessoa, prefere que essa pessoa seja eliminada, para não ter que lidar com ela. Essa é a base do ódio. Inúmeros filósofos falam sobre isso. Então, como é que eu posso criar um ambiente não odioso para uma criança? Promovendo a diversidade nesse ambiente. Com quantas pessoas negras o seu filho ou a sua filha branca convivem? Agora eu vou fazer uma mais doída. Com quantas pessoas indígenas as crianças de vocês já estudaram? Claro, a população indígena do Brasil continua numa velocidade acelerada de extermínio e genocídio, desde 1500. Com quantas famílias homoafetivas as crianças de vocês convivem? Para que as diferenças sejam naturalizadas, para que ela cresça naturalizando. Eu vou aproveitar o seu gancho, Lígia, e eu sou uma mãe homoafetiva, né? Sou de um casamento com uma outra mulher, nós temos uma filha de 4 anos,
E até hoje, nós não conseguimos relacionar nossa filha com nenhuma família homoafetiva. Extremamente difícil, nas escolas ela sempre é a única criança com família homoafetiva. Então, a gente vem aí construindo uma educação com ela com muito diálogo, porque agora, nessa fase, ela passou a ser questionada pelas crianças. Então, as crianças sempre perguntam por que ela tem duas mães, ou querem conhecer as duas mães. É um processo muito complicado, e eu vejo o quanto isso ainda não é trabalhado dentro das escolas. Todas as escolas por qual ela já passou, a gente sempre conversa isso com a coordenação pedagógica, de que forma a escola vai abordar isso, né? E isso, inclusive, norteia a nossa escolha pela escola. Essa questão de comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, é algo muito complicado. E a minha filha tem um pai que é um amigo, então ele é um pai presente, mas ele não faz parte do núcleo familiar dela. Ela mora comigo e com a minha esposa, então ela é uma filha de duas mães. Né? O pai é uma figura mais distante do convívio dela, né? Da base do núcleo familiar dela. Então, isso é algo que nos norteia muito, e você trazendo esse ponto, realmente, eu vejo que as famílias não abordam isso com as crianças, e é um ponto muito importante a ser debatido enquanto sociedade, né? E as escolas se prepararem, porque as escolas não estão preparadas para receber famílias homoafetivas ou crianças autistas, crianças com outras necessidades especiais, né? A gente ainda vive muito na tradicional família brasileira, como se é difundido aí, né? E crianças brancas, né? Então, é sempre esse padrão. A gente tem muito a trabalhar ainda enquanto sociedade, e levando isso para o âmbito escolar, isso é muito defasado. Sim, muito bom ponto esse mesmo. Então, vocês veem, eu falei uma coisa, a gente tem aqui um exemplo claro, né, do que acontece. Isso é também um comportamento de ódio, de exclusão. Eu digo que eu tenho usado, nem tenho usado mais a tradicional família brasileira, porque a tradicional família brasileira vivia sem roupa, em comunidade, no meio do mato, né? A tradicional família brasileira. Eu digo assim, a família de comercial de margarina. A família de comercial de margarina precisa acabar. Lígia, você quer matar as famílias hétero? Claro que não, gente. Eu quero que a gente reflita sobre o que é esse modelo de família. É uma família baseada em valores patriarcais, em valores em que só uma pessoa tem poderio econômico, em que há um grau de hierarquia entre homem, mulher, crianças por último. Tá? É um modelo que foi vendido por com um objetivo e que hoje não nos contempla mais, porque o que é importante que tenha numa família? Relações íntegras e fortes de respeito e amor entre as pessoas que constituem essa família. Se é uma mãe com sua filha, uma mãe solo com sua filha, se são duas mães com seus filhos, se é a avó com o neto, não importa, isso é família também. É muito opressor. Inclusive, nesse capítulo do livro que eu falei para vocês que vai ser lançado em julho, eu começo por aí. Eu conto a história de como surgiu a margarina para vocês entenderem como essa ideia é nociva para nós. Então, esse modelo como desejável fez muita gente infeliz, homens e mulheres e crianças, todos. Muita gente que podia ter vidas mais felizes e mais plenas foram deixados à margem ou viveram uma vida inteira de sofrimento por causa disso. Bom, o que mais? Já que eu falei do amar ao próximo, o meu foco, gente, no livro Criando com Amor em Tempos de Ódio, o meu foco é totalmente nas narrativas. O que eu quero dizer com isso? Uma atenção e um cuidado redobrado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala e faz. Porque a gente tem falado muito de fascismo, mesmo que muitas pessoas não entendam o que é o fascismo. É muito fácil, sabe, gente, a gente olhar para o estrutural, para o governo, não sei o que, e falar, não sei o que é fascista. Legal. Só que existe um outro comportamento que se chama microfascismo, que acontece todos os dias no interior das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, nas relações interpessoais. O que é isso, microfascismo? São relações baseadas em autoritarismo,
poder e eu mando, você obedece, não há espaço para diálogo, eu sou prioritário, você é secundário. É nessa narrativa que fundamenta esse microfascismo que eu me detenho. Por quê? Eu não acho que a gente vai conseguir mudar o macro se a gente não mudar as nossas relações mais próximas. Não existe esse salto. Não existe. A gente tem que começar do início, que são as nossas relações. Então, cuidado com as expressões machistas, as expressões racistas, as expressões LGBTfóbicas, porque isso traz valores embutidos, traz dores embutidos. Eu estou falando de um lugar de mulher branca, né, lida como branca. Então, o que eu posso falar sobre racismo é a luta antirracista do reconhecimento da branquitude. O que é a branquitude? É tudo isso que eu usufruo, da qual eu faço parte, e todas as mulheres brancas aqui presentes também. A branquitude é problemática por base. Então, nosso papel é estudá-la, entender um pouco mais, nos colocar à disposição da luta antirracista. Por isso que a gente diz que não basta não ser racista. Não basta não ser machista. Não basta não ser LGBTfóbico. É preciso ser antirracista, é preciso ser feminista e é preciso estar ao lado da diversidade de gênero, da diversidade afetiva. É preciso ser anti esses comportamentos, porque uma coisa é você não replicar. Isso não significa que o comportamento vai acabar, você tem que ajudar a acabar. É uma mudança de valores profunda. Quando os homens me ouvem falar assim, que o machismo e o patriarcado faz os homens muito fortemente como vítimas, é quando eles me dão atenção, que eles não pensam sobre isso. Em tudo que eles foram obrigados e condicionados a fazerem, porque são homens, ignorando sua subjetividade, seus valores, seus amores, aquilo que eles gostam de fazer, muitas vezes eles olham para isso e falam, tá, tô roubado agora, porque eu não sei de fato quem eu sou. Exato. Não foi dada a oportunidade para as pessoas de descobrirem quem elas eram. Foram impostos papéis com bastante comportamento de ódio sobre nós. Tem um exemplo que eu dou nesse livro que aconteceu com a minha filha, gente, faz uns 5 anos, 6 anos, que agora ela vai fazer 11, faz uns 6 anos, eu acho. A gente foi numa loja de departamento e aí pegamos lá o que ela queria, era um sapato, e aí fomos pagar. Aí a pessoa que estava nos atendendo era um rapaz trans. Aí ela parou e ficou olhando ele assim. Lígia, como é que lida com isso? Não lida, deixa as crianças se virarem. Não vai fazer, não se mete. O adulto vai lá e fica, cala a boca, cala a boca. Não tem que fazer isso, deixa a criança se virar. Aí ela olhou, ela ficou olhando assim. Aí ela olhou para mim e falou, mãe, é uma menina ou é um menino? Aí eu falei, não sei, pergunta o nome da pessoa. Aí ela falou, tô com vergonha. Aí eu falei, desculpa, qual é seu nome? Minha filha queria saber. Aí a pessoa falou, Lucas. Não é Lucas, não estou expondo a pessoa, tá? Mas me falou um nome de menino. Aí eu falei, é o Lucas, filha. Ela, ah, tá. Aí ele entendeu na hora o que estava acontecendo. Ele olhou assim para mim e riu. E olhou para ela e falou, sim, eu sou o Lucas, e você quem é? Eu sou a Clara, e essa é minha mãe, Lígia. E a gente tem um gatinho chamado assim, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, desandou. Entende? Acabou, nada aconteceu. Nada aconteceu. Pessoas se conhecendo. No dia seguinte, no café da manhã, ela estava ali meio quieta, ela virou para mim e falou assim, ô mãe, e a Clara é bem assim, sabe? Ô mãe, eu tipo, só ela que descobriu as coisas. Ô mãe, sabia que o menino que atendeu a gente ontem nasceu menina? Nem acendeu? Sim, eu sabia. Ela falou, você sabia que isso acontece? Sim, eu sabia. Ela falou, mas eu vou te explicar como é que acontece. Mesmo assim, eu falei que eu sabia, mas ela falou, mas eu vou te explicar. Daí eu já falei, ai meu Deus do céu, agora vai vir, né? Tomando café da manhã, a mãe solo, não tem 1 minuto de paz nessa vida. Aí vem e falou assim, é assim, mãe, você nasceu menina e você foi crescendo e viu que era menina. O meu pai nasceu menino e foi crescendo e viu que era menino. Mas tem gente que nasce de um jeito, vai crescendo e vê que é outro. Eu fiquei assim, ó. Que foi isso?
eu tenho 2 doutorados, nunca consegui fazer uma síntese dessa. Aí eu falei, é isso mesmo. Aí eu falei, e você? Ela falou, não, eu ainda estou na parte do crescendo. Acabou. Não hipervalorizei, entrei no banheiro, chorei de emoção, fiz um post no Facebook, que ela não lia ainda, agora ela já lê. Fiz um post no Facebook, o negócio viralizou, teve 11 mil curtidas uns 6 anos atrás. Aí deu um tempo, eu falei para ela, filha, a mamãe postou aquele diálogo que a gente teve, o povo amou, e ela não entendeu porque o povo amou. Ela falou, mas por que, mãe? Ah, porque as pessoas não entendem essas coisas. Mas, mãe, não tem o que entender, é assim, fim? É, filha, mas não é bem assim. É, mãe, é assim. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, eu conto, vocês contam. Sabe quando você fica assim, ai, eu vou ter que lidar com outras frustrações. Isso é o impacto do diálogo, é o impacto de um ambiente muito bem selecionado. Com a gente não convive racista, machista, fascista. Não convive. Lígia, mas você corta as pessoas? Eu corto mesmo, gente. Corto mesmo. Tá, mas se é uma pessoa que você ama, paro de amar. Porque para mim, o amor não é incondicional. Nem amor por filho é incondicional, gente. Isso é uma falácia. É incondicional quando é fofinho, bonitinho, quer se vir um adulto que pensa outra coisa com você, eu quero ver se é incondicional. Tá? Então, olha, alguém... A Bruna falou, e os amigos? Troco por outros, exatamente. Filosofia da entrevista da Xuxa, década de 80. Maravilhoso. É claro que não é todo mundo que tem essa mesma facilidade de lidar com essa coisa nesse sentido de não quero mais, não vou conviver. Mas todo mundo tem condições de criar suas próprias estratégias. Conversa de domingo na família, que agora eu espero que vocês não estejam tendo com outras pessoas, que vocês não estejam propagando o vírus aí. Mas é um lugar onde proliferam comentários de todos os tipos de ódio. Comecem a enfrentar, mas vou tornar o almoço muito desconfortável. Vai, até ele parar de acontecer. De 2 uma, ou para o comportamento ou para o almoço. É assim que tem que acontecer, tá? Ô, Lígia, deixa só eu Oi, aproveitar uma perguntinha. claro. Muitas Ai. vezes eu percebo assim que os pais optam por invisibilizar, sabe? Então, como eu não sei falar sobre a diversidade, eu prefiro fingir que ela não existe. E eu acho que esse não é Oi, um bom Rafael, aqui é a caminho, né? Bárbara. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, no livro você trata um pouco do tema. É bem simples, gente, de explicar. A invisibilização que os pais fazem das questões vem de uma suposta superioridade de conhecimento. Por quê? Porque a gente pensa assim, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu tenho que saber tudo. Eu não sei fazer isso, não faço então. Primeiro, nós não temos que saber tudo. Nós não sabemos tudo. Mesmo que a gente soubesse o tudo de ontem, hoje já tem coisa nova para aprender. Então não tem como saber tudo. Qual é a melhor estratégia quando você não sabe como lidar? Você vira para a criança e fala assim, filho, filha, não sei o que te dizer sobre isso agora. Eu só sei que isso não tá legal, tá errado, mas eu não sei falar sobre isso agora. Me dá um tempo para eu pensar e para pesquisar? Quantos pais e mães fazem isso? Pouquíssimos. Por quê? Porque acham que tem que ter a resposta na ponta da língua, porque afinal de contas é adulto. Mas da onde vocês tiraram que adulto tem uma condição maior de dialogar do que as crianças? Muito pelo contrário. A gente já está todo moldadinho, todo cheio de convenções sociais, não é mais espontâneo, não é mais honesto, sincero. Então, vamos treinar a sinceridade com as crianças, a honestidade com as crianças. Vamos dizer, não sei, posso dar um tempinho para eu me preparar? Um dia ela chegou para mim e falou assim, ó, mãe, o que é espermatozureia? Bah, no meio do banho. Quase vomitei meu jantar. Ai, meu Deus, não, ela só tem 4 anos, eu não vou falar sobre sexo com ela agora, não vou. O que era espermatozureia? Ela perguntou, por quê? A bisavó dela, que ela não conhece, do pai dela, se chamava Azureia. E aí ela ouviu o pai falando, alguém falando sobre espermatozoide, ela misturou as duas coisas, e aí falou, o que é espermatozureia? Daí eu parei e falei, você quer saber o que é espermatozoide? Ela, eu falei com o nome da Bisa e começou a rir. Eu falei, é que é um nome comprido mesmo, filha, é difícil de falar. Eu não sei te explicar. Posso pesquisar aí depois eu te falo? Ela falou, pode. Porque assim, claro que eu sei que é espermatozoide, né, minha gente? Eu sou professora de fisiologia humana, inclusive, com doutorado na área, mas eu não vou explicar.
Bem, Ô, Lídia, espermatozoide é uma célula reprodutiva do homem. Não foi bem assim que eu expliquei, né? Oi, Bruna. não, eu ia falar que quando eu tinha 5 anos, né, eu perguntei para o meu pai o que era orgasmo. Ai, gente, eu fiz um vídeo sobre isso agora na quarentena. Não sei se vocês viram. Não vi, mas o meu pai, muito genial, falou assim: orgasmo é quando você tá com muita vontade de fazer xixi e faz. Miraculosamente conseguimos reduzir todos os índices de ausência de orgasmo na vida das mulheres. Acabamos de nos tornar, né? Resolvemos esse problema, que é um problema seríssimo. Meu Deus. Olha, eu fiz uma live sobre mãe, o que é sexo? Mãe, o que é orgasmo? Que tá lá no Instagram, cientista que virou mãe, tem o IGTV, tem todas as lives que eu faço, estão lá, eu faço uma por semana. Amanhã tem uma, inclusive, sobre empoderamento jurídico, o direito das mães. Eu convidei para vir falar comigo uma advogada que é a maior especialista em direito das mães no Brasil. Se vocês quiserem, vão lá assistir. Mas uma vez agora, sei lá, uns 2 anos atrás, a Clara chegou para mim e falou: mãe, o que é clítoris? Daí eu falei: o quê? Clítoris, o que é clítoris? Eu falei: ok, primeiro, onde você leu isso? É aqui nesse livro, que ela tem muito livro sobre vida de mulheres que fizeram história, né? Todas essas coletâneas ela tem, a gente ganha muito das editoras, e ela ama. Aí eu acho que em algum deles lá, ela estava falando que foi alguém que descobriu a existência do clitóris, não sei o que, daí ela perguntou para mim: o que é clítoris? Aí eu falei: filha, é clitóris. Ela falou: tá, mas o que é? Aí eu vou responder honestidade. Clitóris é uma região do corpo da mulher que está envolvido em prazer sexual. A gente já conversou sobre sexo, sobre sexualidade, então dá para ter essa conversa. Ela falou: ah, entendi. Os homens também têm? Eu falei: não, os homens não têm. Ela, coitados. Ela só fez assim, coitados. Mas ela não fez para mim, ela voltou para ele e fez: coitados. Daqui a pouco me chamou de novo e falou assim: ô mãe, que pouca diversidade no corpo do homem, o que tem para compensar que eles não têm? Aí eu fiquei: ai, filha, não sei te responder isso. Quando você soubesse, me avisa, que eu não estou sabendo te responder essas coisas. Então é Lídia, bem. Oi. vou ouvindo você falar assim, eu sou filha, né? Eu não sou mãe ainda, mas é muito bonito porque você usa muitas palavras bonitas para explicar. E no meu caso, por exemplo, quando eu tinha 6 anos, a minha mãe que me perguntou se eu sabia o que era sexo. Eu lembro até hoje, eu estava estendendo roupa com ela, e ela falou assim: Heloísa, você sabe o que é sexo? E aí eu lembro que eu me escondi atrás dos lençóis, assim, morrendo de vergonha, Ou porque na seja, já escola se sabia. comenta um pouco, mas você não sabe a fundo o que é. E aí eu falei assim: não. E aí ela falou abertamente o que era, tá? Então, assim, eu não vou, claro, reproduzir aqui, né, o que ela falou, mas ela falou do órgão, como a gente costuma falar, falou do órgão feminino e falou basicamente o que acontece. E ela falou assim: olha, sempre tem que usar camisinha, me explicou o que era camisinha e tudo mais. E aí eu costumo dizer para todo mundo que eu nunca esqueci desse dia. E eu fui uma das primeiras meninas da escola a ter esse contato, né, da mãe falando. Então, eu não sei se para todas as mães acontecem isso, mas eu acho que vale também fazer o caminho inverso, de sentar e explicar antes que alguém fale ou de uma forma que a pessoa fantasie, né, de forma errada, que é o que costuma falar, né? Às vezes, quando a gente acaba procurando pelo assunto, coloca uma fantasia do que acontece, como isso gera, completamente diferente da realidade. E quando foi com a minha prima, por exemplo, perguntando para ela, ela falou a mesma coisa. Eu falei: nossa, mãe, você fala tão abertamente, né? E nisso eu já era mais velha, eu até contei desse relato dela, que eu acho que ela não lembrava. E ela falou assim: Heloísa, eu falo porque... e assim, usei a relação de você falar palavras bonitas, é porque até talvez em situações onde socialmente, né, as mães talvez não tiveram tanto estudo ou não tiveram, tipo, essa oportunidade de falar palavras bonitas, às vezes a gente acha que vai assustar e não vai. Eu acho que vale a gente usar o nosso vocabulário do que a gente sabe. Se chama de florzinha, usar florzinha. O que você chama de palavra bonita? Por exemplo, não usar pinto ou outras coisas para Mas quem falar falou que eu sobre não uso sexo. pinto?
Exatamente, tipo, e às vezes usa uma conotação, ai, florzinha, e em casa, por exemplo, eu nunca fui ensinada assim, ai, minha florzinha, não, é tipo, minha perereca. Não, Sempre foi assim. Aqui a gente nem fala perereca, aqui a gente fala vagina e vulva. Mas por que que a gente fala assim? Porque eu sou professora. Eu sou professora de fisiologia humana. Para mim é muito mais fácil falar os nomes. Tanto que eu tive que corrigir ela, que outro dia ela deu uma porrada, assim, bem na parte, assim, externa, bem na vulva dela. Ela falou, ai, meu Deus, bati minha vagina. Daí eu fiquei, calma. Onde você bateu? Ela aqui. Eu, não é vagina, é vulva. Daí ela, ai, verdade, bati. Aí ela olhou para mim e falou, nossa, já pensou se eu tivesse batido minha vagina? Aí eu fiquei, ai, meu Deus, deixa eu ficar bem quieto, porque a gente é muito brincalhona aqui em casa, né? A gente faz muita piada. E isso, gente, é uma boa, uma ótima estratégia. E é um dia especial para a gente falar sobre isso. O humor como forma da gente ensinar as crianças a combaterem o ódio. E aí faço minha homenagem também ao Paulo Gustavo, que faleceu ontem. Humor, gente, a gente tem que usar humor. Educação sem violência anda de braços dados com humor. Quando a gente é muito dura, muito rígida, a gente não permite que as crianças se sintam à vontade para fazer suas perguntas. Para não perguntar, por exemplo, a primeira vez que eu acho que a Clara se tocou da diferença de cor de pele, a gente estava num restaurante. E aí sentou um moço negro do nosso lado, ela virou para mim e falou assim para mim, mãe, ele é muito mais velho que a gente. Eu falei, por quê? Como? Claro que não é, ele é muito mais novo que eu falei, que era realmente. Ela falou, não, ele é muito mais velho, a pele dele é mais escura. Daí eu falei, você acha que a pele de uma pessoa é o tempo de vida dela? Sim, as pessoas que têm pele escura, elas são mais sábias, ela falou. Ela falou, por que você acha? Ela falou, porque vivem mais. Cara, eu fiquei assim, da onde tirou isso, né? Fiquei pensando. Aí eu falei, não, filha, são pessoas como nós com outra cor de pele. Ela falou, quantas existem? Aí eu sentei com ela no computador e fui mostrar aquelas caixas de vários tons de marrom, de bege, e toda a discussão sobre a mudança de tom de pele, como lápis cor da pele, falei com ela sobre isso. Aí eu falei, a Elis, tua amiga, ela é uma menina negra? Não, mãe, ela é uma menina branca. Eu falei, não, a Elis é uma menina negra. Dela, vou perguntar para ela. Eu falei, perfeito, é assim que a gente descobre. Aí ela perguntou, Elis, você é uma menina negra? Ela falou, sou. Por que sua pele é branca? Ela falou, porque alguém fez alguma coisa errada. Empoderamento, gente. E Lígia, você acha assim interessante a gente esperar as crianças trazerem essas questões ou a gente já ir colocando aos poucos no universo da criança? Claro, de acordo com a faixa de entendimento dela. Colocar sempre no universo da criança através dos nossos modelos e atitudes, tornar facilitado esse aprendizado, distribuindo pelas nossas vidas o fácil acesso que elas podem ter às coisas. Então, livros, bonecas, representatividade, sabe, gente? Então, é assim que a gente já insere na vida das crianças. Como é que, sexo, por exemplo, como é que a gente começou a falar sobre isso aqui? Por mais que eu seja professora de fisiologia, eu não queria falar para ela da parte prática da coisa, entendeu? Aí eu falei, especialmente porque tem uma variedade de coisas imensas, e o sexo aqui a gente não restringe a pênis e vagina, jamais, porque inclusive isso é uma concepção muito heteronormativa, né? Então, o que eu fiz? Primeiro eu comprei eu não posso me apropriar disso, não. O pai dela comprou um livrinho de anatomia, daqueles da ciranda de livros, que custa R$5. E aí largou o livro assim, ó, em cima de qualquer coisa. Aqui a gente faz isso. Fazia, agora já não dá mais para fazer. Mas a gente fazia isso, a gente comprava os livrinhos de doutrinação, a gente e largava pelos cantos, assim. E ela pegou e ela começou. Quando a gente foi falar com ela, ela já sabia. É pênis, é não sei o quê, é testículo. Ela já sabia. Lígia. Então, ela nos poupou isso bastante. Quem que me Lígia? chamou? Sim. Eu, a Ana Paula. Oi. Com qual idade você acha apropriado? Eu tenho um filho que daqui 10 dias vai fazer 6 anos. E há um ano atrás, mais ou menos, 6 meses atrás, ele virou para mim e falou, ele falou assim, mamãe, você não faz xixi, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque você não tem pipi.
Aí eu falei, não, a mamãe faz xixi, mas o órgão da mamãe é diferente. Assim, a curiosidade, né? Porque ele começa a olhar, a observar, a comparar. Com que idade você acha mais apropriado a gente... Quando eles manifestam essa dúvida. É agora. É a melhor hora, porque agora estão abertos para saber. Porque se você fosse tentar fazer antes, talvez não aproveitassem. Entende? Minha família, por exemplo, um dia os meus pais fizeram um almoço no domingo, sentaram, antes deles, quando eles ainda dialogavam, antes deles se matarem, e antes deles se divorciarem. Sentaram, Lígia, hoje a gente está aqui juntos, porque a gente quer conversar com você sobre sexo. Eu falei, pode esquecer, já sei tudo. Tinha 11 A curiosidade, anos. então, é o gatilho, né? Para inserir já um livro, alguma E coisa. eu realmente já sabia tudo. Primeiro, eu tinha achado uns livros em casa super interessantes, que mostravam várias coisas que eu não sabia. E eu ia perguntar, minhas amigas também estavam na fase da descoberta, a gente fazia um tráfico de influência, de informação, a gente pesquisava na Barça, que a gente era da época da Barça. Então, quando os meus pais chegaram para falar sobre isso comigo, eu já estava pronta. O que eles fizeram a partir de então? Eles só não nutriram preconceitos, nem reforçaram outras coisas, assim. Então, por exemplo, quando eu fui começar a minha vida sexual, a minha mãe falou, bem assim, eu saí para fazer faculdade fora, aí ela falou, você já teve sua primeira relação sexual? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me recuso a falar nesses termos com você. Ela falou, tá, e aí, já transou? Já. Ela, meu Deus, tá tomando anticoncepcional? Porque naquela época, a única estratégia contraceptiva para as mulheres era o anticoncepcional. Felizmente, hoje, a gente já vem discutindo isso também, a influência do hormônio, sobre os corpos e tudo mais. Mas aí ela falou, vamos marcar a ginecologista, e ela me ajudou, me conduziu. Eu não podia, eu queria falar um monte de bobagem para ela, não podia, porque ela segurava, não estou preparada, não me conta essas coisas. E aí eu fui ficando mais velha e nosso papo foi abrindo. Mas quando conversar com as crianças, e não só sobre sexo, tá, gente? Sobre tudo. Quando começam as primeiras necessidades, preciso falar sobre isso, é necessário falar sobre isso agora. Fale. Tá? Mas o modelo, gente, tem uma frase, né, que diz assim, aí não sei qual que é a frase, só sei que o final era assim, o modelo arrasta. Lembra? Sabe qual a frase que é? Alguém lembra dessa frase? Palavras ensinam, mas o modelo arrasta. Não era alguma Obrigada, coisa? Maria Alice. É isso mesmo, as palavras ensinam, mas o modelo arrasta. Então, é isso, gente, é isso. A gente tem que dar o modelo. Em tudo, em tudo. Que nem procurar escola, né? Eu tenho uma pedagoga negra que eu amo de paixão, que é a Clélia, nós somos amigas, Clélia Rosa, até sigam ela no Instagram. Ela tem uma iniciativa, inclusive, que chama Luderê Afrolúdico. Ela fala muito sobre pedagogia do ponto de vista da professora negra, que é mãe de crianças negras e tal. Ela diz o seguinte, o pessoal acha que quando que vai procurar uma escola com princípios antirracistas, basta olhar o currículo da escola para ver se eles debatem a questão da luta antirracista. Eu dou uma dica para vocês, ela diz. Olhem o corpo docente, vejam quantas professoras ou professores negros existem. Então, da mesma forma, na nossa vida, isso precisa estar refletido. Quantas pessoas negras estão nas nossas vidas? Quantos homens gays fazem parte das nossas amizades? Quantas mulheres lésbicas a gente tem como melhores amigas? Quem são as mulheres bissexuais ou os homens bissexuais com os quais a gente convive? A gente tem no nosso círculo de amigos 2 trissais, por exemplo. Vocês sabem o que é um trissal? 3 pessoas que vivem juntas. E nas configurações mais diferentes. E a Clara, isso aí sempre foi muito naturalizado. Por quê? Porque a gente não bota foco na configuração da vida da pessoa, a gente bota foco no vínculo de amizade que todos nós temos. Que é isso que tem que ser, cada um cuida da sua vida. Por que foi uma tristeza o Big Brother acabar ontem? Porque agora nós vamos ter que arrumar 20 vidas de outras pessoas para a gente cuidar. Então, assim, essa coisa do racismo, da homofobia, LGBTfobia, do machismo, também tem a ver com a tentativa de controle que a gente tenta fazer das vidas das pessoas. Vamos cuidar com amor das nossas próprias vidas, vamos olhar para nós.
Quais são os comportamentos que a gente tem aceito que são agressivos com a gente, são desrespeitosos com a gente? Quais são os comportamentos que a gente tem praticado que são desrespeitosos com os outros? É a partir daí que a gente começa. A busca pela coerência não começa, vou mudar o mundo. Não, começa, vou arrumar minha cama, vou lavar minha louça, vou parar de usar determinada expressão, vou limpar o meu banheiro. Todo mundo tem que aprender a fazer tudo nessa vida, inclusive cuidar de si mesmo. Se a gente estivesse mais preocupado em cuidar dos nossos comportamentos, dos nossos afetos, a gente não teria tanto comportamento de ódio. Por que a gente tem hoje uma manada de pessoas odiosas aí, super agressivas? Porque é muito difícil olhar para a própria vida e sentir dor. É muito difícil olhar para a sua própria família e ver tanta gente se ofendendo, se batendo, se machucando. É muito doloroso isso. É muito difícil. Então, a gente olha para fora e canaliza a nossa raiva toda para fora. O ódio é uma disfunção, primeiro, de quem odeia. Então, é um convite para cuidar de si também. Lígia, Oi. eu tenho uma pergunta, que é a Quem que Bianca. é? A Bianca. Bianca, Tá. eu não sou mãe, mas eu sou tia, né? Eu Sim. tenho eu tenho sobrinha desde 21 anos até o mais novinho que tem 12 e eu convivi a vida inteira deles junto, porque eles ficavam na casa dos meus pais. Então a gente teve ficar muito próximo. E em especial o de 12 e um de 17, eles são filhos da minha irmã, e a minha irmã, ela não. Eu julgo que ela passa valores muito errados para eles, né? Valores machistas, valores racistas. E, assim, a minha pergunta é: como eu, no papel de tia, poderia influenciá-los? Como fazer isso sem virar uma disputa com a mãe deles, né? Porque eles, em especial esses dois que são meninos, eu fico muito preocupada com o tipo de adulto que eles vão virar. Bianca, eu vou te dar um exemplo. Sabe quando a gente fala assim, avó e tia é para estragar a criança? Sabe essa frase bem horrível que existe? Vocês já ouviram essa frase? Sim. Então, se existe para um lado, pode existir para o outro também. Tá? Então, assim, tem a avó ou a tia que a família não deixa a criança comer doce. O que a avó ou a tia ou o tio fazem? Vão lá, mas isso é ruim porque ensina a mentir. Então, o que é mais interessante? Você não focar na tua irmã e focar nas crianças. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de estar com as crianças, quando você for presentear, presenteie nesse sentido, de mostrar de abrir uma outra janelinha para o mundo para eles. De presentear com um livro que traga uma outra visão de mundo. Ou de falar coisas que talvez eles se interessem, sugerir filmes que promovam o debate. Nesse livro, por exemplo, O Criando com Amor, eu sugiro um monte de filme para as crianças, inclusive. Então, especialmente na questão do sexismo, na infância, na juventude. Lança umas pegadinhas, assim. Quantos anos eles têm? Os meninos, um tem 12 e um tem 17. 17? É. É mais complicado, né? Porque eles passaram uma vida inteira sob outros valores, mas mesmo assim, eles também já estão abrindo as próprias portas e janelas para o mundo. Começa a jogar coisa para ver se eles pegam. Começa. Porque assim, eu fui criada numa família em que minha mãe era petista e meu pai era diretor do PSDB. Pensa paz que reinava no meu almoço. Pensa, eu morava em São Bernardo do Campo, no auge dos movimentos sindicalistas. Minha mãe, super petista, meu pai, PSDB. Era briga. O que eu fiz conforme eu fui crescendo? Eu fui pegando aquilo que me jogavam, que tinha uma ressonância naquilo que eu valorizava, que é também essa idade que eles estão, de constituição da própria individualidade, do próprio gosto. Existe uma coisa muito boa nisso aí, que é os jovens, como eles estão criando a própria individualidade, eles tendem a se separar um pouco daquilo que a mãe ou o pai obrigam. Então, talvez você, nesse momento, jogar uma coisinha, pegue. Então, presenteie com coisas assim diferentes, sugira vídeos ou sugira filmes, faz aí um debate de filme com eles, essas coisas funcionam muito.
E outra, continua sendo quem você é, próxima deles, porque o afeto é um dos maiores professores, né? Por que que a Bianca, minha tia, é tão querida comigo e ela pensa isso? Então, pô, então acho que vale a pena pensar assim também, porque afinal de contas ela é uma pessoa que me ama, me gosta, me cuida. Então, primeiro, continua sendo o exemplo, e segundo, vai pelas beiradas, mas não deixa de ir. Obrigada. Imagina. Lígia, você Sim. falando... Oi, prazer, a Flávia. Oi, Você Flávia. falando aqui, me vieram várias lembranças, né? Hoje eu sou mãe de uma menina de 2 aninhos, sou negra, uso trança, sempre usei minha vida inteira, até porque na época, né, da adolescência, muito perfeita. Liz é o nome da minha bebê. Liz Manuela. Na época da minha adolescência, infância, não tinha essa representatividade que a gente tem hoje, então a minha mãe sempre optou por fazer trancinha, manter com meu cabelo preso, e ano passado eu resolvi cortar bem curtinho. E aí passei pelo processo não de transição, de deixar o meu cabelo crescer mesmo. E aí eu comecei a usar e recomendo muitos produtos da So Power, que é uma linha para cabelos ondulados, cacheados e crespos. E aí eu comprei, muito bom. São produtos veganos, ó, fazendo aqui, ó, o marketing ganhando 0 centavos. Não dá para, não tô te vendo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu tava falando, né, que são produtos ótimos, e aí eu comecei a usar um shampoo de crescimento, e na marca tem uma foto de uma mulher negra, cabelo bem Eu uso esse, é um potão, tem uns potes que são maiores, assim, né? Esse vídeo que eu tô falando é um shampoo. Aí a minha filha pegou e falou: olha, pai, mamãe! Ai, mamãe linda! E aí eu comentei isso num domingo com a minha mãe, né? Uma outra geração e tudo mais. Minha mãe falou, não parece a mamãe, não é igual a mamãe, né? Porque não é esse rosto que a minha mãe sempre viu, né? De cabelo maior, longo, por causa das tranças. E aí teve um outro momento, também um domingo, e agora eu consegui associar essa linha assim. Eu sempre compro, né, livros e uma boneca negra. A primeira boneca negra preta que eu comprei para minha filha. E ela tinha ganhado uma Baby Alive, né? Que as mais famosas são aquelas branquinhas e loirinhas. Aí minha mãe disse para ela, da boneca preta, nossa, que boneca feia. Para que dar essa boneca feia para a menina? A boneca preta é feia. E eu sou a cara da minha mãe e a minha filha é a minha cara. A minha filha olhou para minha mãe, olhou para mim e falou, não, vovó não é feia. E aí eu perguntei para minha mãe assim, mãe, você acha tuas filhas feias? Somos três filhas. Ela, não, as minhas filhas não são feias. Ah, mas a boneca é minha cara quando eu era pequena. E aí ficou aquele clima, assim, sabe? E aí a gente faz pensar justamente isso. Exemplo, representatividade, ela ficou totalmente desconcertada. Sabe Toda vez que eu como olho tem mais cabelo... um nome? Desculpa, Flávia, desculpa, pode continuar. Não, já concluí. Pode continuar. Não, você ia falar mais uma coisa. Não, eu disse que toda vez que eu vou pro banheiro, eu lavar o cabelo, né? E eu olho para esse shampoo e eu fico toda besta, assim, sabe? Lembrando dela, ai, mamãe tão linda. Ela faz assim com a mãozinha, ai, mamãe tão linda, igual. Não aguento. Tem uma menina pequenininha que eu acho que virou um fenômeno da internet que se chama Tatiele. Vocês já viram essa menina? Tatiele Cachos. Tudo começou porque um dia ela pegou o celular da mãe com uns 3 aninhos e falou assim, e fez um vídeo. Ai, acordei, olha como eu tô linda. É uma menina negra, olha esses cabelos, como eu tô linda, sou uma diva, sou muito maravilhosa. E ela ficou famosa, ela só faz vídeos nesse sentido, ela é linda. E é representatividade, gente, isso é representatividade. Por exemplo, eu tenho 42 anos. Esse cabelo aqui, por exemplo, que eu tô deixando crescer, já tive ele muito maior. E aí, o que eu fiz? Ele sempre foi assim, esse é o meu cabelo original. Faz alguns anos que eu não tenho química alguma no meu cabelo e vou deixar ficar grisalho e vou deixar ficar branco. E se for para pintar, vai ser alguma coisa bem radical, assim, um roxo, um azul, alguma coisa assim. Mas um dia, um ex-namorado meu, na era antes da Clara, virou para mim e falou assim, no banho, ele gritou do banheiro, eu estava no quarto, alguma coisa assim, ele falou assim, ha! Olha o shampoo dela, até o shampoo é para cabelo rebelde, até o shampoo é para gente rebelde. Ele falou bem assim, e eu fiquei...
Naquela época, pré-empoderamento, quando a gente quer agradar as pessoas, o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz na sequência, na mesma semana? Alisou. Jogou fora. Alisei o meu cabelo. E passei 10 anos de cabelo alisado. 10 anos de cabelo alisado. Quando a minha filha nasceu, e ela tem um cabelo liso, escorrido, e eu não sei de onde ela trouxe aquele... Ah, sei, do meu pai, dos meus avós e tal. Mas o pai dela é um homem negro. O pai da Clara. A Clara é branca daquele jeito, tem aquele cabelo escorrido, mas o pai dela é um homem negro. Aí ela... Tanto que o apelido dele é Negão. Aí ela pegou e falou... Quando ela nasceu, ela tinha um cabelo muito lisinho, e cresceu aquele cabelão escorrido. E eu ainda tinha cabelo liso. E aí todo mundo falava... E ela é muito parecida comigo, fisionomicamente. E todo mundo falava assim... Ó, até o cabelo é igual ao da mãe. E eu falava, não, meu cabelo não é liso. E aí eu comecei a recuperar, assim, não quero mais esse cabelo liso. Que absurdo eu de cabelo liso, gente. E isso foi me acompanhando durante o meu próprio empoderamento. Isso foi lá para 2012, 2013, por aí eu comecei a fazer a transição. E hoje esse cabelo é todo meu, mas ele tem um outro significado de eu deixar o cabelo bem compridão, quanto mais velha eu vou ficando, que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, corta esse cabelo. Mulher depois dos 35 anos não pode ter cabelo comprido, tem que ter cabelo mais curto, senão não passa uma impressão de seriedade. Aí eu, mas gente, aquela pesquisa, aquele instituto de pesquisa, vou falar palavrão, tá? Já que muita gente já saiu. Instituto de pesquisa, tirei do cu, sabe? Já ouviram falar nesse instituto de pesquisa? Eu falei, então onde que você tirou isso? Não, mas é verdade. Aí eu não apenas deixei o meu cabelo ficar gigantesco, como eu tenho nos braços todos tatuados, que é para não passar seriedade mesmo, que não tem seriedade. E aí eu fui muito excluída, assim, dos laboratórios de pesquisa, por outras pessoas que não me conheciam, porque falava assim, porque eu sempre trabalhei com plantas psicoativas. Minha área da neurociência é cérebro e plantas, né? Então, plantas com ação antidepressiva, ansiolítica, enfim. E aí eu vivia trabalhando com planta, e aí o pessoal falava assim, lá vai aprendiz de feiticeira. A mulher fazendo doutorado, tendo que ouvir isso como se isso fosse uma coisa assim que me diminuísse. Aí eu, imagina, né? Não queria viver isso, aí eu alisei o cabelo, fui me enquadrando, me enquadrando. Quando veio a Clara e veio todo esse empoderamento, eu comecei, não, vamos ter que lidar comigo de uma maneira fora do padrão. Então, o meu cabelo longo, por exemplo, tem minha irmã agora minha irmã é cientista também, nós somos tudo do mesmo jeito. A minha irmã acabou de raspar o cabelo careca. Agora, vou aproveitar que eu não tô saindo de casa para ver como é que fica, porque raspou o cabelo careca. Eu falei, meu Deus, mas o porquê dela? Falou, para ver como é que é também não seguir esses modelos, né, de feminilidade. Para você ver que cada mulher tem a sua representação, a sua luta íntima, né? Quando você trabalha contra o ódio, seja você mesmo ou ao grupo ao qual você pertence, você cura não só a si mesma, mas quem veio antes também. E o depoimento da Flávia é muito simbólico disso. Porque a partir do momento que uma avó vê a própria neta dizer que linda, ela cura essa avó também. Por mais que elas façam aqui, não ligo, fica lá dentro, claro que fica. Só que é uma vida inteira para desconstruir, né? De desamor ao grupo ao qual pertence, a si mesmo e tudo mais. Eu demorei 20 anos, mais de 20 anos, para aceitar a minha etnia. Até que eu fui lá atrás, não, eu vou lá ver de onde que eu vim e fui. E, nossa, imagina a alegria que eu fiquei saber que tem sociólogo, Daniel Munduruku, que nós somos da mesma etnia, que tem tanta gente. Quando eu soube quem eram as mulheres Mundurucus, essa tatuagem aqui, por exemplo, é um grafismo indígena da minha etnia. Então, eu fui marcando o meu corpo, veja, produzindo em mim fatores de exclusão, porque eu ouvi um dia que, mas eu fui num congresso, a pessoa chegou para mim e falou assim, você é cientista que virou mãe? Eu falei, sou. Cheio de tatuagem assim? Eu falei, qual que é a relação dela? Nossa, eu te imaginava completamente diferente. A pessoa não tem nem vergonha na cara, não disfarça, ela nem disfarça. Gente, disfarça um pouco. Eu falei, como assim? Como você me esperava? Não, achei que você era diferente. Daí eu falei, e também uso coturno. E aí eu mostrei um coturno e ela ficou desconcertada, assim, ela falou, desculpa.
Aí ela, não. Eu falei, não, tudo bem, eu tô acostumada, mas isso não acontece mais, mas aconteceu por bastante tempo. E por que não acontece mais? Porque hoje eu evidencio todas essas coisas. Aí, no meio da palestra, eu fiz uma piada com ela. Ó, falei um palavrão, Annelise, né? Ela ficou toda vermelha, assim. Mas a luta contra o ódio, gente, é uma luta contra padrões, é uma luta contra invisibilizações, é uma luta contra a frase que diz todo anônimo foi uma mulher, é a recusa de ser uma anônima, é o direito que a gente dá para as crianças de crescerem plenas, de serem quem elas são, de acolherem as outras pessoas. A Clara, eu exijo da Clara, exijo que ela proteja os amigos. É uma exigência que todo mundo pode fazer. É uma responsabilidade social. Filha, se você perceber que alguém tá vítima de bullying, qualquer coisa assim, se mete na frente da pessoa. E ela faz. E ela é uma menina super doce, ela é muito doce. Ela não grita, ela é muito calma. Não sei nem de que óvulo foi esse, porque eu não sou assim. E aí ela falou, ai mãe, tem uma confusão na escola. O que aconteceu? Ai, o menino fez não sei o que com o João. O que você fez? Eu fui lá, peguei o menino, dei a mão para ele. Me dá aqui a sua mãozinha. Deu a mão para o menino ficou todo faceiro, deu a mão para ela. A Clara foi bem com ele, conversando até a coordenadora e sentaram. Acho que nós precisamos ter uma conversa, nós três. A coordenadora, ela e o menino. É a ferramenta dela. Então, a gente tem que estimular as crianças a também cuidarem dos amigos, a estarem atentas. O nosso tempo já está acabando, mas se não fosse isso, eu ia contar para vocês uma história que me aconteceu neste fim de semana. Eu ainda vou escrever sobre isso, mas eu ainda estou processando. Que foi a primeira vez que um pedófilo acessou a minha filha pela internet. Não acredito. E eu peguei. Ai, conta rapidinho. Conta, rapidinho. Bem rapidinho. Eu pedi o tablet dela emprestado, porque eu dei um tablet para ela agora nessa pandemia, para ela poder fazer as aulas na casa do pai dela, porque aqui ela usa exatamente o computador que eu estou usando. Mas para ir para o pai dela, ele só tem um lá, então ia ficar complicado, e nós demos um tablet para ela. Aí eu falei, filha, me empresta seu tablet para eu ver não sei o que lá do site novo, do cientista que virou mais novo. Peguei o tablet, ela sentou do meu lado, no que eu sentei, pulou uma mensagem do WhatsApp. Aí eu olhei, quem é? Ela parou na hora, assim. Eu falei, filha, o que houve? E a gente tem vários acordos de internet e tudo mais. Ela, é uma amiga da Jana, que é uma amiga dela. Eu falei, você conhece a amiga da Jana? Não. Aí ela ficou com medo de que eu ficasse chateada, porque o nosso acordo é que ela não pode conversar com pessoas que ela não conhece. Mas ela conversou. Por que ela conversou? Porque a Jana acionou ela no ponto de vulnerabilidade dela, que também é o ponto dela de força, que é ela é vítima de violência dentro da casa dela, a gente precisa ajudá-la. É isso que ela vê a mãe dela fazendo todos os dias da vida dela. Ela cresceu me vendo fazer isso. O que ela fez? Eu vou ajudar. E aí ela falou, pode passar o meu contato. E isso aconteceu no sábado, isso tinha acontecido na sexta. Eu peguei na hora, com um dia de diferença. Aí eu falei, mas você não pode conversar, filha, com alguém que você não conhece. Mãe, a Jana falou que é uma menina que está em situação de violência, eu não posso vir as costas para ela. Eu falei, eu vou te dizer uma coisa, pode ser um adulto disfarçado de criança dela. É mesmo? Eu falei, eu já tinha tido essa conversa com você. Daí eu falei, deixa eu ver a conversa. Batata, eu olhei a conversa. Ela falou, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Eu sou amiga da Jana. A minha mãe também pode te ajudar. Aí a pessoa falou assim, não conta para sua mãe. Aí era uma foto de uma menina de uma banda que ela gosta. Aí eu fui, tá. Eu apaguei a minha foto do WhatsApp, apaguei o meu nome do WhatsApp, coloquei uma foto de menina de banda e chamei a pessoa pelo WhatsApp. Oi, eu sou amiga da Jana. Ai, Clara, mãe, não escreve assim, tá na cara que não é uma criança escrevendo, deixa que eu escrevo. Aí ela sentou no meu computador e foi escrevendo. Fala assim, oi, eu sou amiga da Jana. Fala a mesma coisa, fez, mesmo papinho. Aí pediu, você tem outras amigas para me recomendar? Por que você não tem foto de perfil? Daí você pode mandar uma foto para mim? Aí eu peguei e escrevi assim, oi,
eu sou a mãe de uma das meninas que você acessou, eu tenho 42 anos, eu estou fazendo um boletim de ocorrência agora. Eu vou chegar até você, a hora que eu chegar até você, eu vou beber o seu sangue com vodka. Aí a pessoa me bloqueou na mesma hora. Bloqueou, mas aí na sequência eu abaixei tudo, sentei com a Clara, conversei longamente. Ela, ai, mãe, desculpa, não devia ter conversado com essa pessoa. Nossa, eu esqueci disso. Vê, esquece. Foi acionada naquilo que é mais sensível para ela, esqueceu. Aí, na hora, me acalmei, sentei, fiz um boletim de ocorrência na Polícia Civil, coloquei o número, já liguei lá para perguntar como é que a gente faz agora, tem que esperar, eles vão abrir a investigação. E aí, o que eu fiz? Mandei áudio para a amiga da Clara, falei com a mãe da amiga da Clara, com a mãe de mais uma que também já tinha sido acionada por essa pessoa, conversei com todo mundo aceitou bem a intervenção, daí a importância das pessoas com quem você convive, entendeu? Como é seguro pra gente no dia a dia, todo mundo, Lígia, obrigada, tal, não sei o quê. A menina ainda mandou, a menina, né, porque chamava menina, mandou uma mensagem para a Clara dizendo, eu não sou um adulto, eu sou uma criança. Aí a Clara bloqueou na mesma hora, porque eu não tinha deixado ela bloquear antes, para ela não desconfiar, essa pessoa não desconfiar. Mas não era um adulto mesmo, porque na hora que eu falei, me bloqueou. Aí as mães acionaram também, mas já estava todo mundo, as crianças já estavam todas bloqueadas já. Foi a primeira vez que a gente passou por isso. A fluidez com que a gente conversa sobre tudo fez ela não ter medo de me contar a verdade. Ela poderia ter simplesmente falado, é a Lívia, quanto nome, eu sei lá quem que é a amiga dela. Não, ela falou, ai mãe, eu não conheço. E ela falou, teve a decência de me falar, é assim, 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 e veio do meu lado e ajudou a escrever. Então, quando a gente luta por um mundo sem ódio, gente, a gente também nos protege e protege os nossos filhos. Mas esse não deve ser o objetivo maior. O objetivo é transformar toda essa dificuldade que a gente vem vivendo já faz muito tempo. De novo eu digo, parece que está tudo muito pior, mas não está. Essa narrativa foi construída porque o medo nos controla. Tem um filme, até tinha marcado aqui, eu falo sobre isso no livro, tem o Malévola 2, não sei se vocês já assistiram, tem uma frase que a mãe do príncipe fala, que é a Michelle Pfeiffer, que é a vilã, né, da história, que diz o seguinte, o segredo para ser um grande líder é gerar medo e usar esse medo contra seus inimigos. Então, parece que está tudo muito pior, mas não está. Aonde estiver tentando tirar de nós o que a gente já construiu até agora, a gente vai insistir. Está muito mais... nós temos mais possibilidades hoje. A gente tem como proteger as mulheres, a gente tem como proteger as crianças, a gente tem movimentos, a gente tem redes, tem a internet. Então, a luta contra o ódio tem que seguir esse mesmo fluxo. Lígia, aqui, assim, acho que sem palavras para esse bate-papo, eu não queria ser a pessoa responsável por encerrar, viu, gente? Queria que nós tivéssemos aqui mais tempo, mas a Lígia tem uma mentoria também marcada para as 18 horas, a gente combinou de respeitar esse horário. Teremos muitas outras oportunidades, se tudo der certo, né, Lígia? Vamos conversando, esperamos que vocês tenham gostado. E a gente tem surpresa para o final. A primeira é o sorteio de 5 livros, nós vamos liberar a Lígia para o compromisso, caso ela queira sair. E a segunda é que nós conseguimos, junto com a Lígia, ela deu para a gente um cupom de desconto para o site dela, para a livraria dela. E o cupom de desconto que vocês podem acessar... Aqui, ó. Isso, para o Criando com Amor em Tempos de Ódio. O cupom tá aí no chat. É LW Cuida das Mães. Tudo em letra maiúscula e sem o tio. Tudo juntinho, tá? Então, Lígia, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu bate-papo sincero, por ter trazido tantas reflexões. Eu acho que a gente ainda tem que digerir um pouco disso tudo, né? São coisas que mexem com as nossas emoções, mexem com o nosso dia a dia, com as nossas experiências. E manda de novo o quê, Carol? Não entendi. Ah, tá. O site. Sim. E que, assim, vai ser um prazer ter você aqui com a gente em outros momentos. Pessoal, se mais alguém quiser falar, a gente está tendo lá no chat vários depoimentos.
pessoas que tiveram que sair para buscar os filhos, mas bastante gente agradecendo e te parabenizando. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de conversar com mais mulheres. Eu só tenho resistido muito bem dentro, né, de toda a dificuldade que a gente está vivendo. Só tenho resistido bem emocionalmente porque eu tenho essa possibilidade de conversar com outras mulheres. Para mim, isso é minha vida, né? Então, para mim, é muito rico. E convido vocês para fazerem parte das redes Cientista que Virou Mãe, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá no site Cientista que Virou Mãe tem mais de 700 textos sobre as mais diversas temáticas. Tem um espaço para você deixar o e-mail para receber novidade. E eu tenho, desde o início do ano, eu tenho feito uma live semanal para estar mais com as mulheres, porque são as mulheres que estão sofrendo mais nesse momento, especialmente as que têm filho. E amanhã a gente tem uma live sobre direitos das mães, né? Empoderamento jurídico, às 9h. Eu sempre faço à noite, que é para dar tempo das crianças dormirem. Mas e se vocês não puderem participar na hora, elas ficam gravadas no IGTV. Tá bom? Muito bom, Lígia. Maria Alice, eu quero agradecer o seu esforço todo para que esse evento acontecesse. Muito obrigada. Imagina. Te acompanho mesmo há bastante tempo. Foi uma alegria poder apresentar você para esse monte de mulher. Que bom, fico feliz. Obrigada. Legal, obrigada, Lígia. Vamos para o sorteio, meninas? E eu vou me retirar então, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, obrigada. Elô, você compartilha aí, por favor? Gente, eu vou explicar a dinâmica, tá? Quem se inscreveu, a gente tem essa planilha aqui. Peraí que eu vou botar tudo na tela. Essa planilha aqui, com nome e unidade de negócio de cada uma. Ao todo foram 93 inscritas. Marice, você vai querer sortear independente da pessoa estar aqui na sala? Então, eu acho que algumas que saíram, por exemplo, a Bruna, que escreveu que estava indo buscar o filho, a gente passou mesmo do horário, eu acho que poderia considerar. Agora, quem não participou, não entrou, acho que não, né? Depois a gente verifica. A gente faz uma análise depois com o relatório do Zoom. Tá então, bom. vamos lá. Aí, o que eu fiz? Peguei de 1 a 93 e joguei no sorteador. Então, vamos sortear 5 números dentre esses. E eu vou clicar, hein? Vamos lá. E a gente vai ver juntas quem é que ganhou. Só não trava o computador, por favor. Nossa, só os números altos. Vamos lá. O primeiro, 86. Ai, meu Deus. Da IAPEI, a Ana Nava. Parabéns. Uhul. Ana tá aí? Tá aí, boa, legal, parabéns, Ana, nós estamos anotando aqui. 79, Janaína, da IAPEI, marmelada, hein? Só IAPEI? Parabéns! Janaína aí temos tá aí também? Temos o 14 e o 49. 14, Trey, Nayara Xavier. 49, da Social Miner, Flávia Dias. Flávia, você está ganhando tudo, né, Flávia? A nossa única mãe! Flávia! Você está ganhando tudo. E por último, 78, da Trey também, tá? S. Martins, não sei quem. Suelen. Deve ser. É a Suelen. A Suelen foi a primeira a entrar. Olha só. Na verdade, eu acho que é a outra Suelen. É que a eu sou outra, Suelen né? É Silva. verdade. Foi a Suelen Silva que entrou, verdade. Mas se quiser passar para a Suelen Silva, também não tem problema. A Suelen, eu acho que... Alguém viu ela aqui, a Suelen Martins? Porque senão a gente já sorteia outro. O que você acha, Elô? Será? A Jana estava aqui também? Eu vi a Janaína Luzia só. Vocês querem sortear de novo? Eu acho que sim. Uma ou duas? Esse relatório a gente consegue fácil agora, não? Não, precisa fechar o Zoom, acredito eu. Vocês... Esperar 30 minutos
reunião. Ah, tá. Ainda Então, demorar. gente, então nós vamos fazer certinho a conferência para não ser injusta com ninguém e depois a gente faz o sorteio entre nós e compartilhamos com vocês, pode ser? Tranquilo. Combinado. E assim, Então, nas próximas, ó, vocês viram que tem bastante galera da Trey aqui. Na próxima, vocês falam para a galera da Local Web participar mais, que aí tem mais chance da Local Web e das outras unidades ganharem, viu? Fica a dica. Gente, não esqueçam o cupom de desconto. Quem não ganhou tem a possibilidade de comprar com desconto lá no site. Muito obrigada pela participação de todas. Parabéns às mães, às tentantes, às curiosas sobre o tema. Foi muito especial ter a participação de vocês. Marli, Parabéns. queria Obrigada. parabenizar você e a Van pela organização do evento, né? O primeiro evento da Vanessa, nossa aprendiz. Então, assim, foi muito legal, né? Eu, como não mãe, né? E também pessoa que não quer ser mãe, confesso que vim um pouco na resistência para o evento, mas foi maravilhoso, foi incrível, foi ótimo. Vocês duas arrasaram demais, demais, demais. Eu estou muito feliz. Ah, que bom. Espero que todo mundo tenha gostado também, gente. Muito obrigada, Obrigado, viu? viu? Parabéns. Eu queria agradecer Muito a ajuda de top. vocês também. Vocês foram incríveis. Obrigada. Lindinha, um beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.